Fala pessoal, como vocês estão? Então hoje eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre as linhas de tendência. Vou começar a gravar alguns vídeos falando sobre esses conceitos básicos do Price Action, que é linha de tendência, suporte, resistência, padrões de vela e como que a gente vai usar isso dentro da estratégia do Pessano. Porque se você entende como que o gráfico se movimenta e a forma de entender como ele se movimenta é através do Price Action, você consegue ter uma visão mais macro do que está acontecendo. Não tem a ver só com o teu ponto de entrada, mas tem a ver com o que o gráfico está fazendo naquele momento que você pretende dar a sua entrada. Então, se você tem uma linha de tendência ao seu favor, se você tem um padrão de vela, se você tem um suporte ou resistência bem definido, você consegue assim aumentar a sua assertividade usando a estratégia do Pessano e também a Godline. Então, vou passar hoje um pouquinho sobre as linhas de tendência para você e como que você vai usar isso no gráfico, tá bom? Vamos lá? Vamos entender aqui como é que funciona as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa. Eu vou gravar uma série explicando um pouquinho sobre os fundamentos do Price Action e como que você vai poder usá-los junto com a estratégia do Pessano. Então é importante a gente ter uma visão macro do que está acontecendo no gráfico para você poder fazer as suas operações. O mercado ele é muito dinâmico, ele se movimenta com padrões, mas precisa ser interpretado. Então você só estabelecer ali alguns pontos e os gatilhos sem entender como o mercado está se movimentando é muito perigoso, porque a gente acaba tomando muito loss, perdendo dinheiro sem saber exatamente, mesmo seguindo a princípio todas as regras que precisam ser seguidas. Então é importante entender que o mercado ele se movimenta em ondas, já expliquei isso em alguns outros vídeos, e ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele anda de forma lateral, e mesmo de forma lateral ele acaba subindo e descendo em times menores, mas acaba fazendo uma certa lateralização. E quando que a gente consegue identificar uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa de forma bem clara? Falando de LTA, os requisitos para você identificar no gráfico uma LTA é você ter fundos maiores do que os fundos anteriores. Tendo 2 pontos, você já consegue traçar uma LTA e na maioria das vezes, falando de opções binárias, o nosso ponto de entrada é no 3º toque. Ele pode respeitar um 4º toque? Pode sim, mas a gente evita pegar, a gente sempre tenta pegar no 3º toque, mas com certeza ele pode sim tocar uma 4ª, uma 5ª vez e acabar respeitando essa linha de tendência, mas a gente evita pegar outros toques porque a chance de romper acaba sendo maior. No final eu vou explicar para você como que você vai usar isso ao seu favor. Então, tendo um fundo mais alto, você já consegue traçar ali uma LTA, mas para você encontrar o seu ponto de entrada na sua operação, usando a LTA como gatilho de entrada, você precisa ter o rompimento desse topo aqui. Então, se o mercado ele sobe, faz ali um segundo ponto, você traça a LTA, mas ele não rompe aquele topo anterior, ele só faz ali um fundo mais baixo, você um topo mais baixo ou na mesma altura aqui, ó, você não vai pegar a sua entrada quando ele tocar novamente na LTA, porque ele tende a fazer esse movimento. Vou deixar mais claro aqui para vocês. Então aqui, ó, muitas vezes o mercado faz isso, deixa ali um fundo, sobe, a gente tende a marcar aqui ó, uma LT, só que antes de romper esse topo, ele já vai tocar na LT. E muita gente, eu já fiz isso várias vezes, acaba dando a entrada bem nesse ponto aqui, e ao invés do mercado subir, ele rompe a CLT e começa a reverter o movimento e aí entra numa linha de tendência de baixa. Por que que acontece isso? Porque ele não fez o pivô, ele não demonstrou para a gente a continuação da tendência. Se você estudar um pouquinho ondas de Elliott, você vai entender como que funciona isso. O mercado sempre se movimenta em ondas, sempre vai romper um
topo ou fundo anterior. E a gente sempre vai ir a favor dessa continuação, tá? E na linha de tendência de baixa, a diferença é que a gente vai usar a nossa marcação com os topos. Então você encontra um topo, encontrou um topo mais baixo, você vai ter um fundo e esse fundo vai ser rompido. A partir desse momento você tem uma LT. Essa linha de tendência de baixa, você vai pegar o terceiro toque quando essa pernada aqui, ó, tiver rompido esse fundo, tá? A mesma coisa que eu expliquei aqui, ó. Então, acontecer esse tipo de movimento aqui é uma excelente entrada, tá? Muito boa. Claro, você não vai fazer só entrada só usando isso. Para quem me acompanha sabe, usa estratégia de pressão, a gente vai usar confluência, entender um pouquinho melhor. Mas estou passando aqui o fundamento para você saber como que a gente usa em opções binárias as LTs. E se o mercado fazer esse movimento que eu expliquei, você não entra, tá? Ele fez aqui, ó. Opa, já tem uma LT. E aí ele desceu, chegou aqui na mesma medida daquele fundo ali, ó, e foi lá tocar novamente. Você não entra porque a chance de reverter, fazer um fundo duplo aqui e começar a subir é grande. Ele precisa fazer esse pivô. Ele tem que deixar um fundo ali, romper aquele fundo e buscar um pullback na nossa LT. Assim é uma LTA ou LTB perfeita, tá? Quando acontece esse tipo de movimento. Vamos ali para o gráfico para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, o mercado desceu, deixou ali um topo, subiu, deixou um topo mais baixo do que aquele topo ali, ó, e deixou um fundo. A hora que o mercado rompeu aquele fundo, acabou de fazer um ponto de pivô. E dependendo da forma como você analisa, você poderia pegar a sua entrada bem aqui, ó. Se você traça uma linha, você tem a sua LT. E aqui o mercado tocaria, você pegaria a sua entrada, ele continuaria descendo. No quarto toque, para a próxima vela ele até respeitaria, mas ele rompeu e aí começou uma nova tendência. Mas esse daqui é o exemplo bem claro do que eu acabei de falar. Você precisa ter um ponto de pivô sendo rompido para você buscar o terceiro toque na LT. Senão não compensa, tá? Se o mercado ele tivesse feito esse movimento aqui, ó, subiu ali, desceu aqui, tivesse parado aqui, ó, nós não pegaríamos o toque aqui. Por quê? Porque você teria aqui um fundo duplo e uma possível reversão de tendência, tá? Então aqui ele fez um movimento bem legal que a gente gosta. Desceu, subiu, marcou a linha de tendência, rompeu aquele fundo anterior, aí sim você pode pegar um terceiro toque na LTB, tá bom? E falando de LTA, funciona da mesma forma, tá, pessoal? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ah, aqui foi um exemplo que eu deixei marcado. O mercado ele desceu aqui, fez uma pernada, né? Tocou ali. E aqui ele não rompeu, ó, aquele fundo anterior e foi tocar lá na LT. Aqui a gente não faria a nossa entrada. Por quê? Porque o mercado não rompeu, ele fez um fundo duplo. Fez um fundo duplo, rompeu a LT. Se a gente tivesse pego uma entrada aqui, a gente teria tomado o loss, tá? Então, tanto com a LTA quanto a LTB, você sempre vai esperar esse rompimento do fundo anterior para você pensar num terceiro toque na linha de tendência, tá? E aí, como que você vai usar isso ao teu favor? Você vai ter traçado ali no teu gráfico as três linhas, ou a guideline vai ter traçado lá. E aqui, você, além de você ter a questão dos toques, você vai tentar pegar a confluência da LT. Então vamos dizer que o mercado deixou um topo aqui,
deixou um topo mais baixo ali no meio das 3 linhas e deixou um fundo. A partir do momento que houve o rompimento, você tem aqui a oportunidade de venda dentro da estratégia do Pessano, que seria o rompimento da linha amarela. A hora que ele fosse tocar, você não só teria a estratégia do Pessano, mas também uma linha de tendência de baixo passando bem ali, ó. E a hora que ele fosse fazer o toque, você faz a sua entrada. Tem algumas pessoas que chamam isso de ponto X, né? Então é mais ou menos assim. E aí você usa como confluência para a estratégia do Pessano. E dentro da Guideline funciona da mesma forma, tá? Uma coisa que você precisa se atentar bastante, usando dentro do nosso operacional, da nossa estratégia, é a questão da micro tendência. Se você pega assim, ó, afasta bastante, você encontra assim de forma bem clara uma linha de tendência, né? Bem clara assim. Só que para nós que operamos no 1 minuto, essa linha de tendência não é tão legal para a gente analisar. É sempre importante para nós analisarmos esse tipo de linha de tendência, que é próxima de onde o preço está. Então, se eu tenho aqui as 3 linhas, vamos dizer que eu tivesse uma linha amarela minha bem nesse fundo aqui, ó, eu poderia considerar, se viesse um toque aqui ou um rompimento aqui para pegar um pullback de alta, ou tivesse um falso rompimento, pegar um pullback de baixa, por conta também da linha de tendência. E assim você consegue usar ao seu favor. Então, não vou me estender, mas os princípios básicos da linha de tendência é isso. Você precisa de um topo maior, no caso de um LT, você precisa de um topo mais baixo do que o anterior, e o fundo sendo rompido, você já tem uma LT e você vai pegar o terceiro toque nela, em confluência com a tua linha amarela. E no caso de uma LTA, você vai pegar da mesma forma também, tendo aqui uma linha amarela passando, tá? Seria um ponto bem legal de entrada. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, pode deixar aí nos comentários. E o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de suporte e resistência, ainda falando sobre alguns fundamentos do Price Action, tá bom? A pergunta que fica é: o conteúdo do canal está te ajudando? Se todos os meus vídeos, as dicas que eu tenho passado aqui no canal tá te ajudando, se inscreve, curte, compartilha. Se você tem algo para acrescentar ou alguma dúvida, sugestões também para os próximos vídeos, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo a todos, tá? E se você ainda não me acompanha, eu tô lá no Instagram e também no Telegram, postando conteúdo diariamente, compartilhando tudo aquilo que tem dado certo para mim. Fico muito feliz pelo feedback que eu tenho recebido de muitas pessoas que têm vindo até mim falar o quanto o conteúdo desse canal tem ajudado, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o link tanto do Telegram quanto do Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.